só para contar um pouco da onde que eu venho, por que eu mexo com essas coisas. As fotos ali embaixo são uma bela gozação, né? Nessa época? Oi? Não tinha computador nessa época? Tinha. Eu comecei a estudar engenharia eletrônica ali no final dos anos 70, que era uma época onde já existia computador, sim, e era onde estavam surgindo os microcomputadores. Também 75 é o ano que o pessoal conta como início aí dos microcomputadores. Logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar na Scopus Tecnologia, empresa que existe até hoje, mas fazendo outro tipo de coisa, onde eu trabalhei com a parte de terminais de vídeo, que eu acho que a maioria de vocês nem sabe o que é mais isso, e participei do projeto de um dos primeiros compatíveis com o PC, que é aquele treco que eu apareço ali na foto da esquerda mexendo, não dá para ver direito na foto, mas aquilo ali é um dos primeiros PCs brasileiros. Já tinha marca. Tinha, mas não era eletrônica. Depois, na metade dos anos 80, eu cansei um pouco aí de algumas limitações de ficar trabalhando com software numa empresa que no fundo era fabricante e vendedora de hardware. E aí eu fui para uma outra empresa chamada Humana Informática, que também existe atualmente, que também faz coisa diferente, mas que naquela época foi uma das primeiras empresas aí a desenvolver software para microcomputador, tipo PC, que o PC tinha acabado de surgir aqui no Brasil, e ela teve bastante sucesso aí, fazendo um tipo de software que hoje praticamente não existe mais, que é software de comunicação de dados, ligação micro mainframe. Vocês também não conhecem, a maioria do pessoal também não conhece isso. Mas a Humana teve muito sucesso até quando chegou ali nos anos 90, quando, por um lado, teve uma mudança muito grande de tecnologia, veio o Windows, os computadores mudaram, sumiu os minis, que ninguém aqui sabe mais o que é, os mainframes foram escondidos, e também, simultaneamente com isso, que teve em 90 aí o Plano Collor, que deu uma bagunçada bonita na parte financeira da empresa. Então, depois disso, a Humana demorou algumas décadas aí para conseguir, uma década, para conseguir se reerguer. Mas nesse meio tempo eu me desiludi um pouco e resolvi uma coisa diferente, onde aí eu fui para a Cial Eletrônica, que ao contrário dessas outras empresas, era uma empresa que já não tanto desenvolver, mas mais representar produtos estrangeiros, no caso, coletores de dados, código de barras, radiofrequência, no tempo onde ainda não existia 802.11. Então eu fiquei lá quase 10 anos na Cial, mexendo um pouco com software, mas também com uma série de outras coisas, saindo aí digamos assim, da ilha maravilhosa do software, indo até lá as terras estranhas até do marketing de produto. Mas em 2002 eu resolvi voltar a trabalhar exclusivamente com software, e junto com um amigo a gente fundou essa empresa aí, a Tamiri Tecnologia, que é uma empresa que trabalha principalmente com software para coletores de dados, PDAs, equipamentos móveis. Embora esse seja o foco da empresa, a gente lá, logo no começo, a gente acabou tendo contato com algumas pessoas que desenvolvem hardware aqui no Brasil, que fazem projetos de software para esse hardware, e a gente acabou fazendo uma série de trabalhos junto com eles, que é a base do que eu vou falar aí daí para frente. Quer dizer, só para esclarecer uma coisa que algumas pessoas às vezes confundem um pouco, o meu trabalho não é 100% do tempo com microcontroladores, eu diria até que, do ponto de vista da empresa, esse não é o foco dele, mas é uma coisa que eu acabei tendo uma experiência razoável nos últimos anos, e como robista também andei me divertindo um pouco com isso. Chega de falar sobre mim. O resumo é do que eu vou falar na palestra. Eu vou começar falando o que são esses tais microcontroladores, o que tem dentro do microcontrolador, programação em C, por quê. E depois, a maior parte da palestra vai ser um exemplo. Eu vou ter que falar meio rápido para não estourar muito tempo. Pegar uma série de tipos de microcontroladores que existem e falar um pouco características de cada um deles, como isso influencia a parte de programação em C. Em cada caso eu vou falar de algum ambiente de programação um pouco diferente. Por último, eu vou falar um pouco a respeito da questão da depuração, que é um capítulo completamente à parte em relação a quem está acostumado a depurar em micro, e alguns conselhinhos finais. Ok.
vamos começar o assunto em si, falando o que são microcontroladores. Eu dei aí um cut and paste da definição da Wikipedia. Tem uma série de outras coisas. Essas definições às vezes englobam coisas que não fazem parte e às vezes deixam de fora coisas que são. Os pontos básicos que tem é que nós estamos falando tipicamente, em lugar de um processador. É algo que tem uma CPU, é algo que a gente, graças a Deus, pode programar, senão não interessava para a gente, né? Mas além de ter a CPU, tipicamente ele vai ter uma série de outras coisas dentro de um único chip. Tá? Aqui embaixo tem uma foto do brinquedinho que eu fiz. Esse quadradinho preto aqui de nada é o processador e tudo mais. Nesse circuito aí, que é extremamente sofisticado, que se aperta um botão, acende um LED, ele, além do processador, o que ele tem ali de componente eletrônico é um resistor, que não dá para ver direito na foto, o botão, o LED e a bateria. Tem o resto, tudo. Lembra, o processador, cadê a memória? Está ali dentro. Cadê a interface, entrada e saída? Está tudo ali dentro. Tá? Então isso é uma coisa típica de microcontrolador, que você tem uma integração muito alta. Você tem não só o processador, mas uma série de outras coisas, tudo colocado dentro de um único chip, relativamente pequeno. Normalmente, esses caras trabalham com um clock mais baixo, são relativamente lentos, embora a lentidão é uma coisa relativa, e de vez em quando a gente tem a preocupação de economia de energia. Por exemplo, esse circuitinho aí embaixo está funcionando com a bateria, então ele não pode ser que nem aí um Pentium aí que dá para você fritar um ovo em cima. Mais importante do que essas características, eu diria que o que define muito o microcontrolador é o tipo de aplicação que vai ser dado para ele, e basicamente são aquelas aplicações chamadas embarcadas ou embedded. No fundo, são aplicações onde ele está meio escondido, tá? Que nem os dinossauros lá na tirinha do Gilbert, estão lá, mas normalmente as pessoas não enxergam ele, você normalmente não interage de uma forma muito direta com ele, você não tem um monitor, não tem um teclado, no máximo, às vezes, tem um displayzinho, muitas vezes você não tem interação nenhuma, ele está lá quietinho. O objetivo principal disso é colocar inteligência no produto. Tá? Então, no fundo, vai ter uma série de entradas, em função disso ele vai fazer uma série de atuações, não é necessariamente mostrar uma mensagem, mas vai atuar no motor, ou vai soar um sinal, vai acender uma luz, e com isso você faz coisas ficarem, entre aspas, mais inteligentes. Por exemplo, tentar fazer uma torradeira que não queime o pão. Um outro uso não tão comum, mas é a parte de substituir hardware. Quer dizer, no tempo lá que eu fiz a escola de engenharia, você aprendia muito você montar um circuito eletrônica digital, onde você pegava um monte de componentes, cada um tinha lá um pedacinho do circuito, fazia um AND, um OR, você juntava tudo isso para fazer um circuito maior. Hoje você tem essa alternativa, então, ao invés de colocar um monte de componentes pequenininhos para montar a lógica, você faz um programa rodando dentro do microcontrolador. Em alguns casos, em termos de custo, isso acaba sendo mais barato até, e com certeza é mais flexível. Eu acho que já devo falar que 70% das porcentagens mencionadas são chutadas. Essas que tem aí, eu peguei da Wikipedia. Eu acho que a questão não é tanto se é 70 ou se é 60, é mais os conceitos das coisas aí. Os microcontroladores, embora a gente não veja, é um mercado muito maior de peças produzidas, em peças vendidas, do que os microprocessadores genéricos aí que a gente encontra no dia a dia. Tá? Então o número que a Wikipedia fala ali que cada, 100 microprocessadores que são feitos, desses 100 aí, 70 você não enxerga, são aplicações de microcontrole, enquanto que os outros 30 são esses microprocessadores de uso mais geral, que vai acabar no computador pessoal, por exemplo. Em casa, você provavelmente deve ter uma ou duas luzes, tá? Com certeza, se você tem um tocador de DVD, tem lá dentro um microcontrolador, a sua geladeira talvez tenha, o micro-ondas tem, eventualmente o teu rádio relógio, pode ser que tenha um. Então tem uma quantidade razoável em casa, muito mais do que você tem de computadores pessoais. Esse número aí de baixo eu acho um pouco exagerado, mas segundo a Wikipedia, um carro moderno teria pelo menos uns 50. Eu acho exagero, ou então os nossos carros já não são modernos. Falando agora um pouco do que é esse microcontrolador. Ele tem, que nem eu disse, um processador, e além disso ele vai ter uma série de outras coisas que eu chamei genericamente aí de recursos.
terminologia que eu vou usar aí, tomar um certo cuidado, porque de fabricante para fabricante as coisas mudam um pouco. Às vezes tem motivo histórico, às vezes a terminologia veio do departamento de marketing. Mas sei lá, se vocês aceitam que RAM significa uma coisa, apesar de todas as memórias serem de acesso aleatório, porque RAM quer dizer memória de acesso aleatório, vocês aceitam que isso significa, então os outros nomes não vão ser muito estranhos. O tipo de memória importante que a gente tem nesse sistema são as memórias não voláteis. Aquela que você desligou o equipamento, a memória mantém assim mesmo o seu conteúdo. Isso é vital, porque nós estamos falando de equipamentos que não vai ter um disco, não vai ter ali um HD para guardar o programa. Tudo que ele vai rodar tem que estar lá dentro, no instante zero, em alguma memória. Então, você tem que ter algum tipo de memória para guardar esse programa. Tem que ser uma memória que não dependa de uma alimentação, de ter uma bateria, está ligado na tomada. Além disso, essa memória não volátil também serve para guardar parâmetros de configuração que você queira que prevaleçam de uma execução para outra. O primeiro tipo de memória não volátil que existe é a ROM, memória de apenas leitura, embora as outras também, todas aí também, algumas são de apenas leitura, outras não, mas a ROM, a ideia é que é uma memória que você programa o conteúdo dela na fábrica. A fábrica pega, estampa, digamos assim, o conteúdo, está feito, ninguém mais muda aquilo, é aquilo para o resto da vida. É algo que funciona muito bem quando você tem um volume grande, quando você nunca tem bugs. Na prática, isso acaba sendo um pouco limitado. Uma variação um pouco mais incomum disso é a PROM, que é a ROM programável, que a ideia é que o fabricante faz uma vazia e você pode gravar uma vez. Você pega esse equipamento especial, você gravou nela, depois ninguém mais mexe. Quando eu comecei lá nos anos 80, o que era muito comum de se usar era a EPROM, que é uma PROM apagável, erasable. Tipicamente a EPROM que acontecia para você apagar, ela tinha uma janelinha em cima, onde você põe uma luz ultravioleta, ele zerava essa memória. E aí você põe um outro equipamento especial para poder gravar o conteúdo dela. Hoje em dia a gente quase não vê mais essas coisas. Hoje em dia o que todo mundo usa é flash. Acho que todo mundo já, mesmo quem não mexe com essa coisa, já ouviu falar o nome flash. Porém, eu acho que a maioria das pessoas não conhecem os detalhes do flash, porque no uso comum, quando você pega aí um pendrive, o sistema operacional acaba escondendo os detalhes disso. A primeira coisa importante na memória flash é que existem 3 operações muito distintas na flash, que é a leitura, escrita e apagamento. A leitura é uma coisa rápida, é uma coisa normal, não existe nada de muito especial, pega a memória flash é tranquilo. A escrita demora um pouco mais e, embora vocês não percebam isso no dia a dia, a escrita na flash tem uma característica muito estranha. Você consegue transformar um bit 1 num 0, mas você não consegue transformar um 0 num 1. Na hora que você escreve, você só muda os bits que estão 1 para 0. Se você quiser fazer o bit voltar para 1, tem uma operação diferente, que é o apagamento. O apagamento é uma operação mais lenta, é uma operação que exige, às vezes, alguns cuidados muito especiais. E tem também a questão de que, tipicamente, você não consegue apagar uma posição única de memória. Na maioria dos casos da flash, você é obrigado a apagar um setor, ou um bloco. O nome muda um pouco de fabricante para fabricante, mas você tem uma certa região que você tem que apagar ela inteira de uma vez só. Um outro detalhe é que tem um limite, o número de apagamentos que você pode fazer. Atualmente é realmente alto, é 100 mil, 1 milhão de vezes. É algo que no uso para programa, por exemplo, não é problemático. Mas, por exemplo, você não vai querer colocar suas variáveis ali dentro, e a cada vez que o teu contador incrementar, você vai lá reescrever na flash, isso não vai dar certo. Ainda falando um pouquinho nessa questão dos setores aí da flash, alguns fabricantes falam em 2 tipos de flash. Teria uma flash de programa, onde os seus blocos são relativamente grandes, você tem poucos blocos desses, e alguns de flash de dados, onde você tem um número grande de blocos relativamente menores, sei lá, 512 bytes, que é uma coisa mais apropriada para, por exemplo, você fazer um sistema de arquivos. Por último, tem um outro tipo de memória chamada EEPROM, ou E2PROM,
que é também a memória apagável eletricamente. No fundo, do ponto de vista de operação, muito parecido com a flash. O conceito é o mesmo, você consegue, sem precisar de uma coisa externa, sem precisar ter uma luz, sem precisar eventualmente tirar esse componente do circuito, você consegue apagar. Tipicamente, o que distingue o flash da R2PROM é a tecnologia que é usada para construir o chip lá dentro, e o fato que normalmente a R2PROM tem uma capacidade menor, mas você consegue, a parte de apagamento é escondida de você. Você consegue acessar cada posição, cada byte dessa memória, você consegue alterar ele independente dos demais. O segundo tipo de memória mais comum que a gente tem é a RAM, é a memória que a gente já conhece, é aquela memória que você lê e escreve à vontade. A única coisa é que vocês vão ver que tipicamente tem muito pouco disso. Então, uma parte mais aí de entrada e saída, tem o que eu chamei de Digital I/O. No fundo, você tem esse componente, esse chip, que tem uma série de pinos, e você consegue controlar esses pinos pelo seu programa, botar um nível 1, um nível 0 dos pinos, e você consegue também ler esses pinos. Nesse pino tem um sinal 0, um sinal 1. Falando assim, não parece ter muita graça, mas você pode pegar e usar esse 0 e 1 para fazer uma série de outras coisas. Você pode ter um sensor que diz se uma porta está aberta ou está fechada, isso vai gerar um 0 ou 1 pino que o teu programa pode testar. Um outro pino teu lá que você controla, tem um 0 ou 1 e pode estar ligado, por exemplo, com uma sirene. Então, se o cara abrir a porta, na lógica do teu programa, você pega e dispara ali a sirene, você fez aí um alarme. Um outro tipo de coisa que tem é o timer. O timer, tipicamente, o que acontece é, você tem no teu circuito o seu clock, e você tem ali um contador que vai contando esses clocks, e ele pode interromper o seu programa quando essa contagem atingir um certo valor, ou, por exemplo, quando a contagem der a volta. Então, você tem aí uma interrupção periódica que você pode usar com base de tempo para fazer as suas operações. Por exemplo, lá no meu exemplo da sirene lá, se eu quero fazer a sirene tocar por 3 segundos, eu posso usar um jeito, seria usar esse timer para ir contando. Se ela me interrompe a cada milissegundo, 3.000 interrupções, deu os 3 segundos, eu desligo a sirene. Uma outra coisa que existe é o PWM, que é Pulse Width Modulation, modulação da largura de pulso. A ideia é ter um hardware meio específico ali dentro, onde você consegue gerar umas ondas, mais ou menos que nem essas aqui que eu coloquei, umas ondas exatamente quadradas, que eu consigo controlar quanto tempo que ele fica no nível 1, quanto tempo ele fica no nível 0. Tem uma série de aplicações para isso. A mais simples é, se eu fizer a ondinha quadrada, eu posso ligar no alto-falante, fazer um barulhinho, eu controlo ali a frequência desse som. Tem algumas outras aplicações aí mais sofisticadas para isso. Existem algumas, no fundo o PWM não deixa de ser uma variação do timer. É um timer que automaticamente sabe mudar um pino de saída. Uma outra variação do timer que a gente tem é o watchdog. É uma espécie de uma bomba relógio ali dentro do processador, que ele tem lá um contador que está incrementando. Se esse contador chegar a 0, ele vai resetar o teu processador. Então o seu programa tem de tempos em tempos desarmar essa bomba. Para que serve isso? Para detectar se o teu programa se perdeu. No caso de um PC, se esse cara aqui travar, eu vou xingar um pouco, vou tentar dar ali Ctrl Alt Del, se não der certo, vai para o botão de reset, desliga da tomada, liga de novo, sai rodando. Agora, se você está com isso dentro de uma geladeira, de repente ele trava, é mais chato. Se estiver controlando o freio do teu carro, um pouquinho mais chato. Então tem que ter jeitos de, sem dependente do operador, o seu software conseguir se recuperar, voltar no estado conhecido. Então essa é a finalidade do watchdog. Ele está lá, normalmente você ligou isso no começo da execução, e sei lá, tem um loop principal do teu programa, onde você está lá desarmando isso. Se alguma rotina tua tiver um bug, ele se perder, ele vai pegar e vai resetar, e ele vai entrar automaticamente ali num estado conhecido de novo. Um outro tipo de timer que a gente tem é o real-time clock, o relógio. Tá? Que no fundo é um timer que já está prontinho para trabalhar com dia, mês e ano, hora, minuto e segundo. Então, por exemplo, o PC, todo PC tem um relógio desse tipo. Nos bons tempos era um chipzinho separado só para isso, hoje em dia está lá escondido dentro de algum chip maior. Na parte de comunicação serial,
A gente tem o ART e a USART, comunicação serial aí que a gente conhece aí dos micros, né? No caso que a gente usa mais atualmente é a parte assíncrona, que é o ART. Existe também a parte síncrona, que é o USART. Então, é uma forma de você comunicar com o mundo externo, através da interface serial. Um outro tipo de interface serial que existe, coloquei aqui dois, eu não vou entrar muito em detalhes, uma chamada SPI, outra chamada I2C, que é usado para comunicação interna no meu aparelho, onde eu vou ter o meu processador falando com um certo chip, através de 2 ou 3 fios, dentro de um protocolo que eventualmente o chip sabe fazer automaticamente isso. Então, um exemplo meio estranho, por exemplo, existe memória, que é feita assim. Ao invés de você ter uma memória onde você passa o endereço, você passa o dado ali, tudo em paralelo, digamos assim, você tem uma memória serial, que eles chamam, onde tem ali 2 fiozinhos só, você manda um comando dizendo, ó, o endereço é esse, me lê o que tem lá, o PEG te devolve bit a bit e você monta o dado. Um último que eu vou falar aqui é a parte de conversão, trabalhar com sinais analógicos, né? Até agora que eu estava falando ali era mais sinais digitais, zeros ou uns. Quando eu falo em sinal analógico, eu tenho, de um lado, a conversão de analógico para digital, ele amostra ali um sinal e gera um número, sei lá, 10, 12, 16 bits, que é proporcional a essa amplitude desse sinal. E tem o contrário, que é o DAC, que pega o sinal, um valor digital, e a partir disso gera um sinal, uma tensão aí proporcional a esse valor. A primeira vez, acho que eu estava falando com o Calone disso aí, eu perguntei, como é que eu ponho o software dentro do aparelho? Que eu tenho ali o chip, está ali dentro a flash, e de algum jeito eu tenho que gravar o software ali dentro. Tem duas maneiras básicas da gente fazer isso. A primeira delas é usar um programador externo. Então você tem alguma coisa ligada entre o micro e o seu hardware. Então eu trouxe um exemplo. Esse aqui é essa caixinha assim meio, um aspecto meio curioso. É um programador, ele faz outras funções também, mas uma funcionalidade dele é eu botar ele ali ligado ali entre o micro e o meu protótipo, e eu consigo mandar o programa para lá e gravar na flash. Tá? Existem outros formatos, outros modelos. Esse aqui eu não trouxe, é uma caixinha um pouquinho maior. Tem até, vou falar depois um pouquinho mais, mas tem um que é um pequenininho que você espeta na USB, dele você liga no seu protótipo ou no seu produto mesmo e você grava a flash. Isso aqui tudo é uma coisa externa. Exige você ter essa caixinha, você ter um conector ali na placa onde você vai ligar. Um outro tipo de coisa que a gente tem é o chamado bootloader, que é onde de alguma forma o próprio processador vai gravar o firmware nele. Isso não é possível, obviamente, em todos os modelos aí de controladores, mas é uma coisa interessante que permite, inclusive, você ter alguma coisa atualizar, o sistema se atualizar em campo. Se o teu equipamento tiver alguma forma de comunicação, estiver ligado no celular, por exemplo, ou ter uma ligação GPRS, ou ter alguma outra forma de se comunicar com o mundo externo, ele pode receber esse software e ele próprio se atualiza, digamos assim. Uma variação mais simples do bootloader é o caso em que eu tenho uma serial aqui, eu ligo essa serial no micro e eu mando o meu programa pela serial, e eu tenho um softwarezinho ali que pega esses dados da serial e depois usa eles para atualizar a flash. Bem, vamos voltar ao assunto da palestra, então vocês vieram aqui para ouvir falar em C. No começo, o pessoal gostava muito de programar tudo isso em assembly. Mesmo lá em 80 e pouco, lá quando eu estava na Scopus, na época que eu entrei, toda a programação dos terminais de vídeo, mesmo para microcomputador grosso, era feito em assembly, porque a memória é pouca, porque o processador é lento, mas isso tem um custo. Você é muito mais trabalhoso, você sua muito mais para escrever, sei lá, 10, 20 linhas de código que faz muito pouca coisa. E também é uma coisa que acaba sendo mais fácil você errar em assembly. Então você, quando foi inventado lá nos anos 70, o objetivo principal era isso, era justamente ser uma alternativa à programação assembly, era ter uma linguagem que tivesse funções relativamente de baixo nível, para poder substituir o assembly
e que fosse também simples o suficiente para poder rodar numa máquina que tivesse poucos recursos. Então, o runtime do C ele é muito simples, inclusive muita coisa daquilo que a gente considera a parte do C, na realidade é opcional. Toda a biblioteca do C não faz parte da linguagem propriamente dita, está junto na especificação, mas você pode ter um C sem aquelas bibliotecas. E ele tem, como eu disse, operações básicas de baixo nível, por exemplo, é a linguagem que deixa você fazer AND e OR controlando bits, que algumas linguagens mais superiores não querem sujar a mão com isso. A gente vai ver grande parte da palestra vendo o problema todo, como é que eu faço para rodar C num microcontrolador. A gente vai ver que tem umas arquiteturas meio estranhas e tem a limitação da memória RAM, que em alguns casos estão falando aí de dezenas de bytes. Não sei se dá para ver alguma coisa aí do fundo. Se não der, também não faz muita importância. Esse é o objetivo aqui não é entrar linha a linha de código. Esse é um programa que eu fiz, que é vamos ver esse piquedinho que está aqui, o tal lá que ele falou lá, o grilo pulsante fantasma, que tem aqui um microcontrolador que ele vai tocar um bip em horários aleatórios. Esse é um pedaço do fonte simplificado, reduzido. A primeira coisa importante de ver é que olhando isso aí, vocês vão conseguir entender mais ou menos o que faz, porque isso é C. Não é um subconjunto do C ou um C completamente diferente. É algo, a sintaxe completa do C. As coisas todas vocês conhecem isso. Se alguém não conhece, a palestra de VB lá na sala ao lado. Mas é algo muito parecido. É o C que a gente conhece. Ele tem uma série de funções estranhas, vocês nunca ouviram falar. Setup isso, setup aquilo. E tem alguns comandos aí do compilador, esses use aqui, que também não faz parte do C padrão. Tem mais uma outra coisa estranha, tem aqui um timer 0. No fundo, essa programação de C de microcontrolador, a sintaxe, exceto por algumas possibilidades técnicas, é igualzinho à sintaxe do C comum. Você tem uma biblioteca especial para poder controlar os recursos dele, e você tem eventualmente alguns controles a mais aí do compilador para ativar algumas coisas especiais dele. Tá, para citar o use fast.io aqui estranho, é algo que vai controlar a geração de código que ele vai fazer ali para frente. Esse int timer 0 aqui está dizendo que esse cara aqui de baixo, essa rotina, é uma rotina de interrupção que tem que estar associada ao timer. Então tem algumas pequenas extensões, mas a sintaxe em si é o C que a gente já conhece. Vou apresentar agora alguns exemplos. Esses exemplos vêm da minha experiência aí, nesses últimos 4 ou 5 anos aí. Existe uma unidade de controladores. Existe dentro de cada família, digamos assim, você tem diversos modelos com pequenas ou grandes diferenças. Tem um monte de compiladores, existe uma quantidade razoável de empresas especializadas em fazer compiladores para microcontroladores. O que eu vou falar são só alguns, no fundo são exemplos, não é dizer só existe esse é o melhor, ou coisa assim. O primeiro exemplo que eu vou pegar é um microcontrolador chamado PIC. Eu comecei por ele porque ele é bastante conhecido, porque é talvez o mais excêntrico dos que eu escolhi aí. Ele é bastante popular, não somente aí do ponto de vista de fabricantes de equipamentos, mas também dos lobistas. Quem quer brincar com essas coisas tem um problema que hoje em dia, a maioria dos integrados tem uns formatos meio estranhos. Se vocês olharem aqui, como é que eu soldo isso? Tem que ter uma máquina especial, que obviamente o robista não tem. O que o robista gosta é de um formato mais antigo, que é uma coisa assim, que é algo que você consegue espetar num soquete, você consegue soldar com um ferro que você encontra aí qualquer até no supermercado. Então, a vantagem do PIC é que ele ainda tem uma oferta boa de componentes com esse formato agradável para o robista, digamos assim, robista friendly. Ele tem uma característica diferente dos outros, que tem uma série de coisas que ele pode fazer ou não, que você controla para a configuração que também está gravada na flash. Então você faz a gravação, além de você gravar o programa, você grava algumas configurações, uma espécie de fusíveis, digamos assim, que você liga e desliga.
Nesse cara, em alguns caras é possível ter bootloader, em outros modelos você não consegue isso. Existe uma quantidade grande de famílias, eu escolhi um modelo em particular, que é esse tal 16F628, que é um modelo médio, tem uma da arquitetura mais tradicional da FIC. A FIC já tem alguns modelos com arquitetura diferente, mas esse é o mais conhecido aí, talvez, atualmente. Esse cara, pessoal de velocidade, ele é um cara que pode rodar desde 0 até 20 MHz. Então, quer dizer, comparado com quem está falando aí, pelo menos 2 GHz no seu PC, obviamente é bem mais baixo, mas já é uma velocidade razoável. Esse cara ele tem uma memória de flash onde cabem 2048 instruções. Eu vou falar daqui a pouco por que eu estou falando de instruções, porque eu não estou falando de bytes. Nesse modelo a gente tem 96 bytes de RAM, vocês usarem como quiser. Curiosamente, a gente tem mais memória não volátil do que memória RAM. Tá? Tem 128 bytes de D2PROM. Ele tem aí uma outra coisa comum com o microcontrolador, é que no fundo você tem um certo limite para quantos pinos você pode colocar nisso, senão começa a ficar uma aranha muito maluca. Então, em alguns casos, tem pinos que podem ter uma ou mais função. O seu software diz o que aquele pino vai fazer. Então, nesse cara, tem 16 pinos que você poderia colocar como entrada e saída digital. Se você não for usar para outra coisa, ele tem lá dentro tem 3 timers, tem uma interface serial, uma coisa útil. E ele tem um módulo meio especial aí, que ele chama de CCP, que é o Compare, Capture PWM, que permite fazer aquela função de PWM e algumas funções, e no fundo você tem um sinal que vai mudar um pino, e ele tem um contador para medir o tempo que aquele sinal mudou. Uma coisa um pouco especial aí dele. Tá, essa figura, vamos ver se você está dando para chegar aí do fundo mais ou menos. A grande esquisitice no PIC é que ele segue uma arquitetura chamada Harvard. Normalmente, a gente conhece mais, você deve ter ouvido falar, no tal von Neumann, arquitetura von Neumann. A ideia do von Neumann é um programa está armazenado na memória, que é a mesma memória de dados. Essa foi a grande sacada dele. Só que o Harvard falou, olha, isso não é bom, tem uma ideia melhor. Vamos deixar completamente separado a memória do programa da memória de dados. Então tem um pedaço aí que vocês veem pintado de azul e tem uma parte ali mais pintada de verdinho. São duas coisas, são dois mundos meio diferentes. Qual é a vantagem disso? É que aí essa memória aqui do programa, ela é dimensionada de um jeito a ser propício para guardar código. Então, enquanto que a memória aqui de dados, ela está organizada em bytes, esse cara aqui tem palavras de 14 bits. Por que 14 bits? Porque 14 bits é justamente o tamanho de uma instrução. Toda a instrução dele é 14 bits, que ocupa exatamente uma posição na memória de programa. Então, quando eu falei lá atrás, esse modelo tem 2K memória flash para 2K instruções. Porque eu sei exatamente quanto que vai caber aqui dentro. São exatamente 48 instruções. É diferente de, por exemplo, se pegar um Pentium, onde a instrução, dependendo do caso, vai variar o tamanho. Ela pode ter a instrução de 1 byte, tem a instrução de, sei lá eu quantos, quando é o máximo atualmente, é 6, 8 bytes se bobear. Aqui não, aqui a instrução tem um tamanho fixo. Oi? Os microcontroladores têm instrução variável, né? Quer dizer, isso... tem outros que sim, podemos dizer que sim. Agora, o mais comum, quer dizer, a grande ideia do Harvard é justamente isso, é você ter a memória de programa feita num formato que seja apropriado para o código. Tem outros que são uma coisa um pouco mais mista. Ele vai ter essa memória, você vai ver daqui a pouco aí, o 51, que ele é mais ou menos Harvard, mas ele tem a memória dele ali orientada a byte. Tá? No caso do PIC, eles foram realmente 100% radicais. Não, cada posição da memória de programa tem exatamente uma instrução. Pois de instruções, ele é um processador realmente RISC. Ele tem um conjunto de instruções muito pequeno, tem um formato muito fixo de como é que deve ser a instrução, que é esses 14 bits, o que é em cada um deles. Tem algumas outras coisas curiosas aqui.
Quer dizer, do ponto de vista de processamento, esse cara é um processador de 8 bits. O dado dele é de 8 bits. A parte dele de fazer as contas, a aritmética e a lógica dele é de 8 bits. Nessa memória aqui, a gente vai ver daqui a pouco o mapa dele, mas ele tem ele chama essa memória, só uma transparência eu falo mais disso. Tem um nome especial para essa memória, ele guarda dentro, não é só RAM que ele vai ter nessa região de endereço. A arquitetura dele também é muito simples, porque ele tem somente uma espécie de acumulador, que ele chama de registrador W, ou de work, e as instruções dele, tipicamente, se olhar o caso mais comum, as instruções de fazer conta, esse tipo de coisa, ele tem um pedaço que diz que operação ele vai fazer, se é uma soma, se é uma subtração, se é um XOR. Ele especifica que um endereço, digamos assim, nessa RAM, o outro operando sempre vai ser esse cara W, tem uma direção que diz onde é que ele coloca o resultado. Ele vai pegar esse aqui, somar com esse, eu posso colocar o resultado ou aqui ou aqui. No fundo, esse é o formato da instrução, todas as instruções vão ser sempre assim. Um operando é sempre esse acumulador, o outro é uma posição daqui, o resultado eu posso jogar para um lado ou para o outro. Um outro detalhe, quer dizer, essa memória de programa e memória de dados, elas têm não só a largura, que é diferente em bits, mas também o endereçamento é completamente separado. Então, enquanto que na memória RAM dessa família, o endereçamento é limitado aqui a 9 bits, no lado do programa está limitado na arquitetura a 13 bits. O meu contador de programa, ele tem 13 bits, e aqui embaixo eu tenho o meu magnífico stack, que tem 8 posições. Então eu consigo guardar aí 8 endereços de retorno. Esse é uma coisa importante entender, a diferença no hardware. Isso é um mundo, isso aqui é outro mundo. Eu não consigo guardar endereço de subrotina, guardar na RAM. Ele tem que estar nessa memória aqui, nesse stack, que é esse aqui que sabe trabalhar com endereços da memória. Ler valores aqui que estão guardados aqui dentro é uma coisa, dependendo do modelo do PIC, é uma coisa complicada. Em alguns casos, para você ler, no fundo, você tem que executar um código que vai executar uma instrução aqui que vai pegar um valor imediato e vai jogar aqui no acumulador. Esse é o jeito de eu ler a flash, digamos assim. Pegar um valor que está lá na flash. Esse aí não dá para ver mesmo, né? Agora se eu conseguir. Aquilo que a gente chama de memória de dados, no caso do PIC, ele tem um endereço que vai de 0 até FF, e ele tem misturado aí, tem uma parte que é realmente RAM, que é essa parte que está pintada, que está aqui embaixo, e ele tem uma série de coisas de controle dele, que é o que ele chama ali de SFR, que está ali junto, está tudo endereçado junto, quer dizer, sei lá, tem, acho que esse porte A é um que controla os bits, determinados pinos dele você controla por ali. Você quer botar um pino, você escreve um bit correspondente ali. Então isso é mais ou menos como se fosse, coisa do programa, como se fosse uma posição de memória. Para complicar um pouco mais, como o endereçamento é muito curto, ele acaba quebrando isso aqui em bancos. A instrução não consegue ter um endereço completo, eu tenho que ter um registrador de controle lá onde eu pego e dou os bits mais significativos desse endereço. Tem alguma parte das variáveis que são mapeadas em todos os blocos, para independente de todos os bancos, independente do banco que você selecionou, aquela variável está sempre lá. Tem algumas outras que não. Tem alguns registradores e controles mais importantes, eles estão também mapeados em todos os bancos. Alguns outros não, você tem que selecionar o banco certo para poder acessar. A tua variável está nesse banco aqui, você, para poder acessar, você tem que selecionar o banco certo e daí acessar essa variável. Bem, tudo isso gera aí um pequeno pesadelo para o cara que foi fazer o C para ele. A primeira coisa que parece trivial para a gente, o famoso printf hello mundo. No PIC, isso aí é uma desgraça, porque ele tem que guardar essa constante em algum canto.
E nesse modelo em particular, você não tem a instrução que vai lá, pega um valor que está lá guardado na memória do programa. Tem que executar o programa que vai te gerar esse dado. O compilador, que eu vou falar daqui a pouco, sabe gerar para isso, gera um código que é totalmente ilegível, mas funciona. Ponteiro para a rotina, esquece. No fundo é isso, tudo esquece. A arquitetura dele não permite esse tipo de coisa. Isso significa não só não poder ter o ponteiro para a rotina, mas também coisas tipo você fazer um switch, onde a implementação típica de switch é você ter uma tabela, onde você tem ali os endereços para qual ele tem que ir, fica complicado aí, fica também prejudicado. Ele consegue fazer algumas coisas, fazer certos tipos de jumps, digamos assim, computados, mas é bem limitado. Pior de tudo, a gente tem aquela pilha lá de 8, a pilha diz respeito a código, a gente tem pouca RAM. Então, o que é que os compiladores fazem? Isso, outros microcontroladores também, o pessoal às vezes faz isso. Em primeiro lugar, em C tem aquela história da variável alto. Aquela variável que você declarou dentro de uma rotina, por default, ele é alto, é uma variável que vai estar lá na pilha. Ele vai alocar espaço na pilha no início da rotina, no final da rotina ele vai jogar fora. Aqui não dá para fazer isso. Então, o que ele fala é, silenciosamente, esses caras que seriam altos, ele vai transformar, digamos assim, em static. Vai colocar na minha memória de dados comum. Vai fazer isso também com parâmetros da rotina. Bem, alguém ali está pensando assim, poxa, como é que eu faço um programa que tenha recursão? Em primeiro lugar, recursão é palavrão para quem está programando com esses bichos. Tá? Se alguém que só sabe fazer fatorial recursivamente, esquece de programar esse tipo de coisa. Mas tem um outro tipo de coisa que pode acontecer. Não é exatamente a recursão, mas é a reentrância. É quando você tem uma rotina que vai ser executada de duas formas. Por exemplo, pelo fluxo normal do programa e por uma interrupção. A interrupção é, o teu programa está lá feliz, saltitante ou executando, de repente ele é arrancado dali e vai executar uma outra rotina. Se essa rotina for chamar uma subrotina, que também tinha lá no outro, de repente essa subrotina pode estar sendo reentrada. Ela estava no meio da execução, parou no meio, foi começar a executar de novo. Então aí nessa hora isso vai complicar a vida. Não funciona esse esquema do static. Mais fácil, se essa rotina for simples, faz duas cópias da rotina. É o que acaba dando o melhor resultado. Eu tive uma ocasião que era uma rotina de calcular checksum, que podia ser chamada tanto na interrupção como na execução comum. O mais fácil foi fazer duas vezes a rotina, não esquentar a cabeça com isso. Um outro detalhe é que mesmo fazendo isso, a minha RAM é muito pouca. Então o compilador dá um pouquinho mais esperto. Ele pega e levanta a árvore de chamada das suas rotinas. Então o teu main chama o func A, que chama o func C. Por outro lado, num outro instante, teu main vai chamar o func B, que também chama o func C e chama o func D. Então o que acontece? Nunca a func A e a func B vão estar executando ao mesmo tempo. Eu posso aproveitar a memória que eu botei para as variáveis daqui, para as variáveis de cá, que não vai ter nenhum conflito. Então o compilador faz... O compilador sabe interpretar a interrupção? Não, a interrupção ele não faz isso, ele só faz isso na chamada comum. A interrupção ele não faz, a interrupção é problema seu. Isso, a interrupção é problema seu. Aquilo que não é interrupção, ele faz, mas sempre uma coisa um pouco mais complicada. Se você for olhar o código que ele gerou, você vai ver que de repente tem uma posição que é usada por mais de uma rotina, porque ele sabe que as duas nunca vão rodar ao mesmo tempo. O compilador que eu mexi é um compilador da CCS, um compilador específico para PIC, tem uma IT. A versão que eu mexi era 3.2, tem uma versão mais nova, não sei qual melhor é. Eu falo do CCS, é isso? A melhor definição que eu diria para esse compilador é, a americana tem maneira de falar isso, é o urso andando de bicicleta. Isso eu já vi num circo, um urso andando de bicicleta. Não anda bem, mas o simples fato dele andar já é incrível. Então, esse compilador não é um compilador assim, para quem está acostumado com Visual Studio, vai falar, esse compilador não presta. Mas na verdade, você consegue fazer o programa C, ele vai conseguir gerar um código que vai funcionar.
Mas ele tem algumas limitações. Por exemplo, ele não tem um linker. Normalmente você tem aquele link, você tem vários fontes, compila, gera um objeto para cada fonte, e depois você linka tudo para juntar. Esse ele gera direto do seu fonte, que é único, ele vai gerar um executável. Então o que o pessoal usa para quebrar em mais de uma fonte é usar include. Você quebra, quando tem uma fonte de 3.000 linhas, você pega, divide em pedacinhos de 1.000, vai dando os includes para juntar os pedaços. Mas o fonte, na hora de compilar, é um fonte só. A ideia desse cara é bastante simples, não tem auto-complete, nada disso. Ele tem um wizardzinho simples para criar o projeto de início. Tem depuração no simulador, depois no final eu vou falar um pouquinho de depuração, mas ele tem alguns recursos de depuração. Tem, não exatamente dentro desse cara, mas dentro a microchip, ela tem um outro ambiente, que é o MPLAB, onde ele tem um simulador de processador, o cara que vai executando as instruções uma a uma, simulando, para aprender o funcionamento interessante. A curiosidade nas variáveis. O tamanho da variável é uma coisa importante aqui. Então ele tem alguns índices especiais, tem 28 por 8 bits, que é o preferido de você usar para contas. Se tiver um flag, ao invés de 28, ele tem um int 1. Ele vai colocar um bit de memória para isso. Ele cuida de saber colocar esses bits todos juntos em bytes de forma transparente para você fazer isso. Mas ele também sabe fazer conta com 16 e 32 bits. Oi? Float eu acho que até tem. Não usei, mas tem. A biblioteca dele tem funções de float. Vai dar uma boa de resultado, né? Nesse eu acho que é meio difícil. Esse tipo de processador da cadeia de 16, normalmente nem recomendo. Na linha 18 ele já foi feito com, por exemplo, foi feito com uma estrutura já mais apropriada para não seja mais demora. Esse? Melhor. E aí você consegue trabalhar com tudo. Na verdade, aquilo que eu falei antes, existem várias famílias. Essa que eu peguei é uma família que, de propósito, eu peguei uma limitada. Não é a mais limitada, tem uma ainda mais limitada, mas essa é uma família bem limitada, que mostra bem as dificuldades que é você programar em C num ambiente desses. Tá? Tem uma família maior, que é a PIC18, que aí já tem uma série de limitações que foram vistas aqui, foram melhoradas. Você tem mais espaço de endereçamento, você consegue acessar dados que estão guardados lá na flash. Tem uma série de instruções a mais pensando já nisso. E tem depois o PIC24, o PIC32, tem famílias aí mais sofisticadas. Uma coisa comum, ele obviamente tem uma série de funções aí, funções específicas de biblioteca, e ele também tem algumas funções padrões, todas aquelas partes strlen, strcopy, ele tem um equivalente a isso. Deixa eu mudar aí para um outro processador, que é um caminho um pouco mais intermediário, que é esse 8051. O 8051, quem inventou isso primeiro, quem projetou primeiro foi a Intel, mas ela acabou licenciando essa arquitetura para vários fabricantes. Tem um monte de gente que fabrica processador, onde a arquitetura básica é do 51. Esse cara, ele também é arquitetura Harvard, mas é um pouquinho amenizado. Você vai ver daqui a pouco ali o desenho. O que eu mexi é um cara pouco conhecido, Texas CC1010, que nunca ouviu falar nisso. Ele tem algumas coisas a mais, mas em particular ele tem lá dentro um processador do tipo 51. Ele roda aí de 3 até 24 MHz, é mais ou menos a mesma. O clock é mais ou menos o mesmo. Embora o clock, se às vezes é meio inútil um pouco, porque a questão é também quantas instruções, quantos clocks ele precisa para cada instrução. No caso do PIC, tipicamente ele faz cada instrução em um bloco. Esse cara eventualmente vai precisar de mais blocos, mais tempos de blocos, vários blocos para conseguir executar uma instrução. Esse cara tem uma flash 32K, real 32 bytes. Aqui está organizado com 128 bytes e 256 bytes. No PIC, em alguns modelos é possível você fazer o bootloader. Nesses modelos também você consegue até apagar, escrever um byte específico. Nesse aqui você consegue fazer um bootloader, mas tem que tomar o cuidado que você não consegue apagar um byte. Você tem que apagar 256. Quando você
computador vai estar rodando a memória RAM, é isso? Não. Na realidade, como você tem várias páginas, você tem o teu programa está rodando numa página, enquanto você está gravando uma outra. Tá. E sendo mais rigoroso, na hora que está gravando mesmo, o processador para. Essa hora que para enquanto está gravando aquele pedaço. Na hora que ele acabou de gravar aquela página, o programa continua na instrução seguinte e tem que estar lá naquela página que está gravando. Se você estiver tentar mexer na página onde ele está rodando, Deus sabe o que vai acontecer. O fabricante não garante. Como dizia lá na Larinha, coisas ruins podem acontecer. Esse cara tem 128 mais 2K de RAM. Já vocês vão ver por que eu coloquei desse jeito estranho. Tem um monte de portas de I/O, tem um conversor analógico digital, tem lá dentro um relógio, tem um watchdog, tem um monte de timers, tem duas, eu não coloquei, mas tem duas seriais e tem a serial hospitalizada para conversar com outros chips. A arquitetura, ele também é hardware, também é separado a parte de RAM, a parte de dados da parte do programa, só que todo mundo organizado em 8 bits. Ele tem, a RAM ele tem dois pedaços, tem um pedaço que chama de data e um pedaço que chama de x-data. Parte disso é um motivo histórico, que nas primeiras versões não existia o data, não existia o x-data, era só o data e o code, depois inventaram o x-data. Então é por isso que eu falei lá que ele tem 128, então aqui ele tem mais os 2K que estão aqui no x-data. Tem um detalhe curioso, que essas posições aqui eu consigo acessar direto. A instrução pode conter dentro dela o endereço da variável. Para acessar esses aqui, acesso indireto. Eu tenho que guardar no registrador o endereço para daí acessar. É um pouco mais lento. Registradores, ele tem um monte de registradores, enquanto que lá o PICzinho lá basicamente tinha um acumulador. Esse aqui ele tem 8 registradores de uso geral, digamos assim, mais o status, um acumulador, o stack pointer, 2 ponteiros de dados, esses DPL aqui é ponteiro de dados, para eu poder acessar coisas que estão aqui no XData. Com esse cara eu mexi com outro compilador, que é o Kale, o Vision 2, já tem o Vision 3, que é um cara meio extremo, no sentido que é um sistema realmente profissional, digamos assim, é um produto realmente caro, é uma empresa especializada em trabalhar fazendo compiladores C para microcontroladores, mas o cara que eu gosto nele muito é a documentação, tem os manuais que realmente explicam as coisas, é bem completo, é legível, ele é um sistema completo, tem assembly, compilador, link, locate, tem uma ID boa, não é um Visual Studio, não tem autocomplete, nenhum deles acho que tem, não, o Eclipse tem autocomplete, mas funciona bem, geralmente eu gostei dele, ele tem demo debugger, que eu não usei, mas ele tem. Também tem a biblioteca de função padrão. Nesse caso, como essa arquitetura é usada por vários fabricantes, o que eles fazem tem algumas coisas que é a função padrão, strlen, e fora isso tem bibliotecas específicas conforme o fabricante, conforme o modelo do fabricante. Uma curiosidade aí, ele tem os modificadores code xdata. Na hora que eu vou declarar uma variável, eu posso pegar e dizer aonde que ela está alocada, no caso um ponteiro, aonde ele está apontando. Então a coisa mais inocente que você possa imaginar é o famoso char asterisco P, ponteiro com char. Isso é uma coisa que, embora eu faça essa besteira, mas é o tipo da coisa que você não deveria usar no caso 8051, como Kale. Quando você fala isso aqui para o Kale fala, bem, você tem um ponteiro que vai apontar para um char. Aonde vai estar esse char? Não sei. Pode estar no código, pode estar no data, pode estar no xdata. As instruções para acessar, para ler essa posição apontada pelo ponteiro é diferente conforme aonde ele está apontando. Se ele estiver lá no code, eu tenho que fazer tal conjunto, eu tenho que seguir, fazer essas instruções. Se ele estiver no data, eu acesso direto. É uma instrução que pega o endereço e vai direto. Está no xdata, eu tenho que armazenar no ponteiro o endereço para daí poder ler. O que o Kale faz é, na hora que eu não falo nada, ele cria um ponteiro genérico. O endereço em si são 2 bytes, ele acrescenta mais um terceiro byte que diz para onde esse cara aponta. Na hora, toda vez que você vai fazer, você vai dar um asterisco P igual a 1,
Ele vai pegar, consultar esse terceiro byte para ver o que tem que fazer. Então, quer dizer, é algo que gasta mais memória e é mais lento. Uma coisa melhor é se eu disser para onde ele aponta. Então, olha o que eu faço. Na hora que eu ponho aqui um sharp code asterisco P, esse é um ponteiro P que aponta para um sharp que está no code. Se eu escrever esse treco todo doido aqui, estou falando, olha, esse ponteiro está guardado no data e ele aponta uma coisa que está no xdata. Então, isso é uma coisa que é importante aí no caso do 85. Okay. O tempo está aí no fim, eu tenho que correr um pouco mais. Um outro tipo de processador que tem, um processador aí da Texas, o MSP 430, que ele tem a vantagem de ter a arquitetura tradicional, em vez de ser 8 bits, ele é 16 bits. Um modelo aí em particular, já um trequinho minúsculo. Quando eu chegar na plaquinha, essa plaquinha tem um negócio preto, pequenininho, que é ele. Esse cara pode rodar aí até 20 kHz, ele tem 2K de flash, mais 4 pedacinhos de 34. Esse cara não dá para fazer um bootloader legal, porque esses 2K eu tenho que apagar ele inteiro. Esse 64 é para usar para armazenar configurações, dados não voláteis. Tem 128 bytes de RAM, os IOs, watchdog, timers, a coisa do costume. O interessante dele é que ele tem a memória limpinha, bonitinha, um endereço linear ali, que vai de 0 até 65.535, onde ali dentro está tudo, o acesso a periféricos, a RAM, bootloader, Windows. Tem um monte de registradores de uso geral, tem um total aí de 16 registradores, os quais só 4 têm uso específico, o resto eu faço o que eu quero. Então o compilador tem bastante espaço aí para otimizar as coisas, guardando em registrador. O compilador que eu usei é o IAR Workbench, tem a Texas dá de graça um modelo limitado disso aí, limitado para até 4K de código, que é bem suficiente para muita aplicação. Esse cara tem a vantagem que ele tem suporte a C++, agora com esse processador de que eu falei, não faz muito sentido. Uma rede razoável, debugger, coisa de custo. Para finalizar os exemplos, são aí do topo da linha, vamos falar um pouquinho rápido aí do ARM. O ARM também, que nem o 51, foi definida por uma empresa e depois acabou sendo usado por muita gente. É a arquitetura RISC, que nem o próprio nome diz, né? E ele é de 32 bits. Dois modelos que eu tive chance de trabalhar, um deles trabalha até 70 MHz, o outro até 36. Já estamos falando já de processadores aí bem mais rápidos. Esse cara em particular, ele não tinha flash, tem que botar um chip externo de flash, mas tem 256K de RAM. Beleza, eu nunca vi tanta RAM na vida, né? Um monte de IOs, watchdog, timer, 2 watts. O outro cara aqui é mais modesto, tem 256K de flash, 16K de RAM. De novo, I/O para tudo quanto é lado. São chips grandes, um monte de pernas, 100, 200 pernas. Tem modo de trabalhar em baixo consumo, segurando chips? Você pode, tem uso, eles têm economia de energia, você pode desligar vários pedaços deles. Aí já são chips mais caros, chips maiores. Né? $10, né? Oi? $10. Oi? São de $10, mais ou menos, né? Eu não sei quanto é que é, mas eles são bem mais caros. Só A arquitetura ARM, Daniel, só um comentário da pergunta dele ali, vai depender bastante da plataforma, né, porque tem alguns microcontroladores que dá para você desligar muito dele e ele economiza muito mesmo. Aí tem que ver lá um cada fornecedor. Esses dois eu sei que tem economia de energia. No caso, não precisei usar nos projetos que eu vi, mas eles têm economia. A arquitetura ARM é uma arquitetura muito limpa, ele tem 16 registradores realmente de uso geral, o único que eu acho que é fixo é o PC, o LR, mesmo o stack pointer eu poderia usar qualquer registrador para isso. As instruções dele é o RISC, é um negócio limpinho, bonitinho, todas do mesmo tamanho, extremamente organizado. O compilador que eu usei foi o GCC, existe o GCC, no ARM, um projeto específico aí de fonte aberta para adaptar o GCC e outras ferramentas para usar com ARM. A minha experiência foi que a otimização nem sempre foi boa. Em particular, teve um
Um dos clientes que eu mexi com isso, ele depois comprou um kernel para a ARM, recompilou e disse que o código melhorou muito, ficou menor, mais rápido. Num dos casos, num dos projetos, o processador era da empresa chamada Atimel, mas o kit de desenvolvimento e a IDE foi comprado da empresa chamada Invest. Eu tenho um outro apelido para ela que eu não vou falar, não é Invest, não toco uma letra. A IDE, muito ruim. A biblioteca que vinha junto tinha bug na biblioteca e a documentação estava em English. Sei lá, é um pessoal, talvez entendam de hardware, o software realmente não me impressionaram muito. Se tiver alguém que representa a Invest, não fique bravo. O outro que eu fiz é do computador cruzeiro, fabricado pela ST, que é a europeia, é a Siemens Thompson, uma coisa para o alemão, e os franceses se juntaram, fizeram a empresa ST. O caso deles que eles usavam o IDE era o Eclipse. Tem muita gente que gosta do Eclipse, eu me dei muito bem, mas também não perdi muito tempo customizando. Tinha biblioteca bem razoável, documentação era razoável, mas estava dentro dos fontes. Isso é uma coisa que às vezes nem sempre o pessoal põe a documentação bonitinha e espera. Essas ferramentas aí, só do C tinha alguma coisa Não é só de C. Aqui não tem, nesse caso não tinha um sistema operacional, nada disso. Realmente você fazer byte que vai direto lá no processador. Mas esse pessoal tem algumas opções, normalmente são vendidas, e você tem um sistema operacional maior ou menor. Nesses caras aí com ARM aí, 256, você poderia até ter uma versão de Linux aí, polida, botar lá dentro. Outra pergunta que a gente faz, qual é o melhor? Depende. Na hora que você vai escolher um modelo, tem uma série de critérios técnicos. Você tem os recursos que você acha que vai precisar, eu vou precisar de tal coisa de I/O, preciso ter um relógio lá dentro, eu preciso ter tantos pinos que eu vou controlar, tamanho do meu software, quanto que eu acho que está de flash de RAM, questão do desempenho. Nós aqui como técnicos, a gente se preocupa com coisas tipo arquitetura e IDE, mas na prática o que acaba pesando mais são os requisitos não técnicos, preço. Não adianta nada, trabalho é mais bonito, mas custa 10 vezes mais que um outro que faz faz o suficiente para aquela aplicação. A relação com o distribuidor, normalmente o cara que a empresa de repente já tem um bom contrato, já compra algumas coisas no distribuidor da Texas e vai querer usar o processador da Texas. E se já usou em outros projetos, a tendência é você querer usar o mesmo, às vezes até usar o mesmo modelo de chip. Porque você vai usar um chip que é muito exagerado, mas como você tem um produto que vende 1000 por mês, que você usa aquele chip, e por outro você vai fazer 10 por mês, para que comprar um chip diferente, ter 2 estoques e tudo mais. Então a escolha, a maioria das vezes, acaba pesando muito mais critérios não técnicos que os critérios técnicos. Para depuração, a gente tem depuração dentro, só que tipicamente esses sistemas são sistemas de tempo real. A coisa está rodando e você tem que estar tratando as coisas que estão rodando. Se você parar para olhar o que está acontecendo, você perdeu tudo, você não conseguiu ir para frente. Então, a depuração é limitado, não é limitado, não é útil o tipo de aplicação que a gente faz. Quando você tem uma interface serial, é uma coisa boa, você começa a mandar trace para serial, manda monitoração, 5 minutos. Às vezes você faz coisas tipo log, durante a execução, você pega lá no lugar da flash ou na Windows Phone, você vai guardando algumas informações e depois para serial você descarrega isso para analisar e tentar entender o que aconteceu. LEDs e buzzers, a cozinha lá que pisca, recebeu o ar que acende a luz, passou por aqui, pisca o LED 2 vezes, toca um bip, vocês dão risada, salva a pele. Teve um projeto particular que ainda estou trabalhando nele, onde ele tem um LED, não tem buzzer, não tem serial. Mas tem um pino que eu consigo botar um osciloscópio e ver. O osciloscópio, para quem não conhece, é aquele que aparece lá na São Científica, aquela telinha ali que aparece o sinalzinho andando, né? Então, eu pego o meu software, na hora que passa por ali, o pulsinho do sinal, eu fico olhando ali para ver se passou ou não. Complicação que tira às vezes a gente do sério é que nem sempre o hardware é confiável. Tipicamente, o hardware está sendo desenvolvido ao mesmo tempo que o software. Você vai ter problemas. O cara pode estar acertando no projeto, pode ter um componente estragado ali no meio, o cara não teve as ferramentas para testar direito, botou ali um componente estragado.
ou tem o técnico, ele tinha um técnico que a mania dele era montar alguma coisa errada, esquecia de soldar um componente, botava... Você fica louco, porque o software funciona de uma forma que você não consegue prever porque tem uma coisa errada no hardware. Ah, sim, não, depois é aquela briga de sempre. Fala que a culpa é do outro. Ok, e o C++? Cadê o C++? Um processador com ARM é tranquilo, tem memória, tem desempenho, tem um conjunto de instruções favorável, porque o C++, da mesma forma como o C foi feito para ser algo simples e leve, o C++ também tem ideia de ser leve, mas é ser leve dentro de um certo conceito diferente. A ideia é uma máquina que está rodando bem o C, o adicional do C++ ser pequeno. Uma máquina que está rodando o C ali meio, está balançando, o C++ começa a ser pesado. Então, problemas que a gente encontra, a VTable, no fundo, é uma tabela de ponteiros para código. Alguns processadores não gostam de ponteiro para código. O C++ tende a usar mais stack do que o C. Você tem mais coisas, você quer trabalhar ali na pilha, o stack é limitado. E tem a questão toda de memória. Nível de elite está associado com isso, alocar e liberar memória, pressupõe que tem um RIP, pressupõe que você tem um certo jogo de estrutura bom de memória. Na hora que você está com o processador aí com 1K de RAM, isso começa a ficar complicado. Você começa a querer ter um controle muito forte do que está alocando, do que está liberando. Conselhos finais. Primeiro conselho é um conselho meio besta, mas é trauma de quem dá manutenção em software. Use os recursos do C, pelo amor de Deus. C tem uma série de coisas que foram feitas para facilitar o desenvolvimento, para deixar a coisa mais fácil de ser mexida, mais fácil de ser entendida. Então, define. Para que botar uma constante lá dentro? Quando define. O dia que vai querer mudar aquele valor, o cara vai mudar o sinal de um pino para o outro, tem que ficar caçando ali no código, aonde que está aquilo, é complicado. Código de teste, deixa a compilação condicional. Para ficar fácil depois ligar e desligar. Você quer definir a estrutura, tem muito protocolo, tem um byte, tem que ter tal sequência, tem um byte com o código, um byte com o endereço, struct nisso. Bits, você quer colocar, tem um bit field que permite fazer isso. Definir estado, por exemplo, bem quando define, você pode usar o enum. Para facilitar a declaração, tem o typedef. As coisas básicas do C, tem que aproveitar. O cara se matou para fazer um C que roda ali, de repente você não usar isso. Outro detalhe, óbvio, quanto de RAM, quanto de flash, não vai fazer diferença nenhuma com os seus comentários. Não é porque está programando com a máquina que tem pouca RAM que você não vai botar comentário no código. Ou, indo um pouco mais filosófico, no fundo você tem que achar um certo equilíbrio entre, eu ia botar entre aspas, esqueci, a otimização entre aspas e as boas práticas entre aspas. A gente acaba vendo, tem gente que esquece que tem que otimizar, que a máquina é pequena, e quer fazer coisas muito bonitas, muito sofisticadas, o negócio não aguenta. Por outro lado, tem um outro extremo, tem um cara que usa a otimização como desculpa para não fazer o óbvio. Ah, não botei comentário porque a minha RAM é pouca. Quem quiser trabalhar nessa área, recomendo estudar hardware, conhecer hardware. Isso vai facilitar entender a documentação, facilitar conversar com o cara que está fazendo hardware e achar os bugs de hardware que vai ter. A última dica que é importante, é uma coisa que esse meu cliente que eu tenho feito uma parte do trabalho, eles se preocupam com isso, mesmo assim a gente quebra a cara toda hora. É na hora que está preparando o projeto, tanto de hardware quanto de software, pensar muito como é que eu vou depurar isso aí durante o projeto, como é que eu vou depurar quando isso aí estiver no campo, na hora que está lá instalado num caminhão que está indo lá, que foi até Manaus e voltou e deu uma coisa errada. Como é que eu vou saber o que aconteceu nessa viagem? Tem que pensar nisso. Vou botar uma memória opcional aí só para guardar logo, uma possibilidade. Botar uma serial a mais no protótipo para poder mandar um trace. São coisas que tem que ter essa preocupação. Se a gente esquece disso, depois fica complicado. Só finalizar as referências, no meu blog eu tenho algumas coisas a respeito disso. A Wikipedia tem muita coisa. Os fabricantes tem bastante coisa. Livros, eu tenho poucos livros, eu tenho uma mania de ler muito mais em inglês, mas quando comecei a trabalhar com TIC, eu acabei comprando 2 livros em português que eu gostei, não sei se alguns caras estão aqui até, se alguns autores estão aí, mas
São livros bons, em português, aí, brasileiros aqui. Eu recomendo. Um desse aqui eu estou vendendo ali fora. É bastante interessante. É bem específico para o FIC, mas é um livro muito bom. E ele não fica preso só na programação em si. Ele dá muitos exemplos práticos de como é que você controla dispositivos. Ok? Acabou o tempo. Perguntas, dúvidas? Eu queria saber, eu trabalho também na Samsung e a gente usa no celular Samsung que tem o processador ARM, né? Aí, mas eu comecei agora lá, comecei em janeiro, mas onde eu acharia a documentação sobre o processador, assim? No fundo, no site do fabricante do processador é o primeiro caminho. No caso do ARM específico, né, tem uma página da Wikipedia que tem os links para onde você encontra, eu não sei de cor lá, mas tem as especificações da arquitetura em si. Tem um documento que você consegue baixar que tem a questão da arquitetura, quais são as instruções que ele tem, como é que são os registradores, isso é a parte genérica. Fora isso, a parte específica do chip, aí tem que procurar no fabricante do chip. Aí ele vai ter a documentação que explica o que ele tem, quais são os recursos, como é que você programa e tudo mais. Vai passar pelo fundo lá, né? Softwares de emulação de hardware, como Proteus ou Electronic Workbench, ajudam na depuração de software desse tipo? Nos que eu fiz acabou sendo meio difícil, porque a maioria das coisas tem muita coisa que não dá para simular assim fácil, porque é coisa de hardware mesmo. E os projetos que eu mexi tinham muito a ver com dinâmica, era coisa tipo comunicação. Então você tem que estar ali comunicando para ver o que está acontecendo, ou tem coisa que tem que reagir conforme um sensor. Então aí fica difícil de usar, de simular, conseguir simular isso e conseguir testar o código com isso. Eu gostaria de ter podido usar mais, mas ficou difícil. No meu caso acabou sendo uma parte em cima do hardware mesmo. Só um comentário aí, não está na sua lista, mas tem um fornecedor que chama Green Hills. Infelizmente, quase ninguém vai querer pagar pelas ferramentas dele, mas eles têm uma IDE fantástica, é o melhor compilador de C++ que tem para ARM, só que é muito caro. Eles têm uma ferramenta que chama Time Machine, que ajuda muitíssimo a fazer o debug, porque você consegue voltar em determinado tempo e ver como é que estava o restabelemento dos registradores, como é que estavam lá os estados, qual era o conteúdo da memória, avançar e acompanhar e ver o que aconteceu. Então isso ajuda pra caramba. Só que ela é cara e até hoje eu nunca vi ninguém que comprou efetivamente a ferramenta, mas ela é muito bom, o exército americano usa pra caramba. Se você fala, nós fizemos uma ferramenta na Chip e é intermediário, é um pouco mais do que aquela partida nova do Chip. Isso aí também é um emulador. Isso também depura, né? Também depura, só que um pouco seguro. Nós temos lá o 2000, né? E você consegue fazer isso aí. Você consegue fazer no tempo real, você tem lá no MGLab, você consegue no simulador, você pode simular uma parte, voltar, você consegue voltar o ponteiro, esse tipo de emulador é muito. Ele é um inspector de 2 milhões de não é um absurdo. Você não pode. É uma aplicação de paga, é uma pressão para comprar e para a comprar. Só uma ideia, como está em casa. Tinha uma pergunta lá naquele lado. Não, só ia completar que esse produto que ele falou da Microchip é o RealWise. Não, é o Ice 2000. O RealWise só trabalha com os novos agora, 24, 24. O RealWise é muito interessante porque ele faz quase tudo isso e é barato. Ele é mais 600. Ele é bem mais barato do que o Wise. Mas esses modelos pequenos você não consegue trabalhar. Só 18 é Mas
Fugindo um pouco à discussão do processador, de um modelo específico, quão portável você consegue fazer um programa em C para microcontrolador? A questão é a seguinte, se você conseguir separar, porque normalmente você acaba, essa é a história para achar o equilíbrio ali, né? Você acaba não conseguindo separar bem, mas em princípio a lógica, que você escreveu ali, usando C puro, isso é portável, normalmente. Você tem que tomar cuidado eventualmente com o tamanho da variável, mas aí uns typedefs da vida que resolvem isso. Você consegue ter um algoritmo, digamos assim, portável. O que muda completamente um chip para o outro é a forma como você interage com o hardware em si. Como é que você programa as coisas, como é que você programa um timer, como é que você programa como é que você controla um bit lá de saída. Isso é o que muda com certeza. Então aí você teria que eventualmente fazer uma camada para tentar disfarçar. Às vezes, complica é quando você tem alguma diferença grande meio conceitual. Num caso, você consegue ter um timer que interrompe a cada milissegundo. No outro, o teu timer vai interromper a cada 3 milissegundos. Então aí você, eventualmente, você pode ter que mudar a sua lógica. Ou eventualmente você fala, não, nesse caso, nesse processador, ele consegue migrar a interrupção quando mudar um sinal lá no tempo. Esse outro ele não consegue, vou ter que ficar pulando, ele está testando tempos em tempos. Então aí, se tiver uma diferença grande, desse tipo vai complicar. Mas já teve caso de pegar coisa que tinha sido feita no PIC, que é o código C, e colocar isso no ar. Peguei um pedaço de código que foi uma rotina de checksum, fora, somando, isso aí igual de um para o outro, é tranquilo. Só tomar cuidado de ter os tipos correspondentes, não misturarem uma variável, isso é fácil. Na hora que você vai no específico, na parte de realmente encostar a mão no hardware, aí é que muda muito de um para o outro. Isso fora partes bem específicas, o bootloader, isso é casado com aquele processador, você não consegue, o grosso do bootloader você não consegue passar de um para o outro. Só um diazinho, para quem quiser começar a sentir cheiro de queimado em casa, mais ou menos questão financeira. Quanto o cara vai ter que gastar? Ele vai ter que comprar uma linha de eletrônica, gastar R$40 num protoboard na Santa Efigênia. Um PIC custa quanto? Um ARIA custa quanto? O que você, a última vez que eu vi aí tem um... O que eu comprei no site da Mosaico, tem um pessoal da Mosaico aqui. Eles têm lá, os que eu uso cada vez estão mais em oferta. Eu acho que está abaixo, tem um modelo lá, pequenininho, está abaixo de R$10. O processador em si. Agora, o que você precisa ter é o gravador. Isso é o que é, entre aspas, um pouco mais caro. Nos casos da Mosaico, eles têm o que eu comprei foi um kit, tem a plaquinha com esse modelo de picas que eu falei, tem os botões, tem algumas coisinhas, mais o gravador. Eu não lembro mais, mas acho que é uma coisa de R$200, se eu lembro direito. Se estiver errado, eu eles corrigem. Tem 50 aqui. Inflação, sabe como é que é? No caso da Texas, a Texas tem um que é meio limitado, mas eles têm esse brinquedinho aqui, que aqui no Brasil eles estão vendendo a R$100, que tem, você espeta na USB, ele tem um programador, ele tem aqui pequenininho, tem aqui não tem nada de ou não tem nada, é só um LED ali, mas tem ali um processador. O cara dizendo que programei no microcontrolador, isso aqui dá. Se ele quiser fazer uma coisa, dá para você expandir. Você tem o programador, você consegue ir. A especialização daí promete lá no link, lá a gente vai colocar um artigo prometendo isso daí, colocando os preços, promessa, vai ter. Deve dar uma pensada. Vamos dizer que alguma coisa, sei lá, R$500, dá para você brincar bastante. Tá? Se você falar, tem uns R$100, eu diria que aí você não vai conseguir brincar tanto. Não é isso. Se você tiver R$10.000, você vai poder brincar melhor. Gente, já está atrasado para almoçar. Vamos terminar com a pergunta do colega aqui que está desesperado há um tempão. Não era uma pergunta, era um comentário em cima dessa questão aí que o pessoal levantou agora sobre o custo do investimento que você vai ter para mexer com esse tipo de coisa. Eu gastei recentemente R$350, comprei uma placa completa para programar com o ARM 7. Né? Ela vem com display, vem com interface USB, 2 seriais, vem com um leitor até ligado com SD e vem com toda uma documentação, e é fabricação nacional. Você procura na internet, você encontra isso com uma facilidade extrema, hidrogênios. É outra vantagem que tem uma dessa aí. no caso do ARM, com a você tem a verniz vantagem. vermelho.
No caso do ARM, você tem a vantagem de poder programar com o GCC, que é grátis. Tá? No caso desse da Texas, eles dão essa versão limitada, grátis, vai ser mais que suficiente para quem quer brincar. No caso do PIC é um pouco mais chato. O que você tem de graça é o Assembler.